sobre clamor. A fonte daquele que clama. Juízes, capítulo 19. Capítulo 15. Capítulo 15 de Juízes. E para falar, tem uma história aqui que ela tem um ensinamento muito profundo. Eu acredito que dá para a gente extrair um ensinamento breve, rápido, porém dá para aprender bastante. E essa história a gente vai ter que falar da pessoa, que foi o juiz mais famoso de Israel, que julgou Israel durante 20 anos devido às suas vitórias. Sobre Sansão. E Sansão, ele é um exemplo, infelizmente, irmãos, negativo. Sansão é um exemplo negativo. É um exemplo de que nós devemos olhar e não fazer igual, para não nos desviar do nosso propósito, daquilo que Deus tem para nós. Sansão é um exemplo de que não dá para nós vivermos entre o santo e o profano. Sansão é um exemplo de promiscuidade. É um exemplo de alguém que foi tão promíscuo, tão o coração, ao mesmo tempo que foi escolhido por Deus, mas o coração tão inclinado para a imoralidade, a ponto de ele ir com prostituta, se deitar com prostituta, desejar e se relacionar com uma prostituta. E nós estamos falando de um escolhido de Deus, de alguém que desde o seu nascimento foi escolhido, foi eleito por Deus, mas não dá para brincar com o santo e o profano, porque você acaba exatamente como Sansão. O final não é um final bom, não é um final feliz. Ele está com o nome entre os heróis da fé, mas ele nos ensina muita coisa que a gente não deve fazer. Mas a gente pega um acontecimento aqui, um episódio na vida de Sansão. A gente pega a partir do versículo 14. Antes eu vou ter que narrar, antes. Não, vamos ler. 9, versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. Dá uma pausa rapidinho. Eu não queria pegar muito para não, mas é o jeito, Deixa eu dar uma rápida explicação. Ele fala de vingança. Sansão está falando de vingança. Só que os inimigos de Sansão eram os inimigos do Senhor, e ele está falando de vingança. Episódio antes desse daqui foi o enigma em que Sansão ele teve a sua esposa e os pais dela queimados. Pegou raposas, amarrou 300 raposas, uma a outra, soltou e destruiu toda a plantação dos filisteus. E aí os filisteus se reúnem, são milhares deles, se reúnem e vão em busca de Sansão. Quando eles chegam, eles encontram os irmãos de Sansão. Não estou falando irmão de sangue, não, estou falando os homens de Judá. Porém, os homens de Judá consideravam os filisteus mais fortes, mais poderosos, e eles não se sentiam na obrigação de lutar do lado de Sansão e nem de apoiar Sansão, porque Sansão era danita, tribo diferente, tribo de Dan e tribo de Judá. Israel, irmão, tudo a mesma coisa, bando de covarde. Essa é a verdade. Os homens de Judá se acovardaram
preferiram ficar ao lado dos filisteus por medo. Nós não vamos enfrentar os filisteus, eles são poderosos, nós não vamos enfrentar eles. Então eles falaram com os filisteus: peraí, por que vocês estão subindo contra nós? Por que vocês estão vindo contra Israel? Porque a gente quer Sansão, nós vamos matar ele. E aí os homens de Judá não se sentem na obrigação de poupar Sansão, porque Sansão é de outra tribo, da tribo de Dan. Então eles vão até Sansão, conversam com Sansão e diz: por que você faz isso? Por que você instiga? Por que você faz com que os filisteus venham contra nós? Eles, assim, por motivo de vingança, porque eles fazem e eu retribuo a eles na mesma medida. Agora Sansão está contra os irmãos dele ali. E se alguém se interessa por essas séries de ação, o que diria de Sansão? O que diria de Sansão? Máquina mortífera passa longe, não chega nem perto de Sansão. O cara era uma verdadeira máquina de matar, uma máquina de carnificina. Eu acredito que ainda que fizessem um filme de Sansão, não daria para mostrar exatamente como ele era. Uma força incomum. Ele conversa, Sansão não quer brigar com os irmãos dele. Eu volto a dizer, não vai confundir, não estou falando de irmão de sangue, está falando de Israel. Inclusive, irmãos, em nome de Jesus, no final dessa reunião, a gente vai levantar clamor, a gente não vai orar. Hoje eu orei, como todo dia eu oro, mas eu não fiz nenhum clamor hoje. Mas hoje nós vamos levantar clamor por Israel. Amém? Acredito que vocês estão acompanhando as notícias. Ele não quer brigar com os irmãos dele. Ele não quer se colocar contra o povo de Deus. Então o que ele faz? Ele entra em acordo com os irmãos dele, com os homens de Judá, e se permite amarrar com cordas novas. Bora aqui. 11, é isso? 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Dá uma pausa aí rapidinho. Qual é o medo que essa máquina mortífera tem? Qual é o medo que ele tem? E ele fala para os irmãos dele, ele fala para os homens de Judá, para os compatriotas dele, para ficar mais fácil você entender. Ele fala para os compatriotas dele, dizendo: prometam que vocês não vão fazer nada comigo. Que medo essa máquina mortífera tem? E eles assim: não, eles falaram: nós não vamos te matar, nós não vamos fazer nada contra você, nós só vamos te amarrar e entregar para ele. Então tá, tudo bem, ele se entrega. Sabe qual é? Eu acho que alguns aqui já entenderam qual é a de Sansão. Sansão, ele vai contra os inimigos, mas ele pede que prometam que não vão fazer nada com ele, porque ele não quer machucar os irmãos dele, porque ele não quer matar os compatriotas dele, ele não quer guerra com os da tribo de Judá, com o povo de Israel, porque se tentassem contra ele: vocês vão só me amarrar? Sim, só amarrar. Não vão tentar nada contra mim? Não. Em outras palavras, se vocês tentarem, eu vou ser obrigado a fazer carnificina na minha própria cidade, com o povo de Deus. É isso, medo nenhum, tá? Vai ficar mais claro. 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Ei, dá uma pausa rapidinho. Imagina a alegria dos filisteus. Os compatriotas conseguiram amarrar Sansão. Não foi uma corda, não. Cordas
cordas novas amarraram ele, e na hora que vem trazendo Sansão, eles ficam cheios de alegria. Chegou o momento da vitória, então eles partem para cima de Sansão jubilosos. Só que o que acontece naquele momento, o Espírito de Deus se aposta de Sansão. Versículo, o mesmo versículo, deixa eu voltar aqui. Chegando ele a ler, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Dá uma pausa aqui rapidinho. Cordas novas. Essas cordas novas, ele está dizendo assim, parecia fios de nalho queimado, porque na hora que os filisteus vêm jubilando contra Sansão, foi tanta facilidade para desfazer, para se desamarrar, para fazer arrebentar as cordas, elas caídas no chão, mas foi uma coisa tão fácil que mais parecia fios de nalho queimados. O Espírito de Deus se apossou de Sansão. Lembre, Sansão ele não é um bom exemplo. É um exemplo de alguém que se desviou do propósito de Deus. Ele é um exemplo de alguém promíscuo. Mas olha aqui, o Espírito de Deus se apossando de Sansão. A gente aprende muita coisa. A gente aprende que, irmãos, apesar de você ter os teus erros, Deus, Ele insiste em confiar em você. Deus, Ele não desiste, Ele continua investindo em você. E Ele investe em Sansão, apesar dos erros de Sansão. E o propósito de Deus, embora Sansão, com o coração inclinado para a imoralidade, mas é como Jó disse, nenhum dos teus planos serão frustrados. Não importa o que você faz, de erradas, as escolhas erradas que você faz, tudo aquilo que Deus quer, Ele faz. Ninguém atrapalha os planos do Senhor, ninguém. Então, os planos de Deus se cumprem. E a forma como o Espírito de Deus se aposta de Sansão é uma forma incomum, é uma força descomunal, sobrenatural, uma força. A força não é essa força que a gente tem dentro da gente que nos incentiva. Essa é a forma como o Espírito de Deus agia em Sansão, mas age dentro de cada um de nós de uma forma diferente. E cada um de nós que temos o Espírito Santo se manifesta em nós de forma diferente, mas o mesmo Espírito também age em nós, também está em nós. Agir em Sansão daquela forma, mas na nossa forma age de forma diferente. Você sabe qual é o talento, qual é o dom que Deus te deu. E é lógico, irmão, nós não temos nada. Se você faz alguma coisa para Deus e faz bem feito, nenhuma honra para você, nenhum mérito para você. O apóstolo Paulo já diz, não que nós tenhamos capacidade de coisa alguma, de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É só um exemplo para ficar mais claro, para você poder entender. E o que é que me leva, às vezes, a chegar a ter um dia difícil, às vezes até chorar. E, sabe, ter aquele dia de fraqueza, sair de casa, chegar aqui e dar uma mensagem que se alimenta você e eu. Irmãos, o Espírito Santo que agir em Sansão, age em mim e age em você, agia nele dessa forma aqui. Então o Espírito Santo se apossou de Sansão e, continuando, 15, achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse, fez um versinho aqui, ó, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Ela fez um versinho, um poema nada, sem rima, né? Sem rima nenhuma. Então, ele pega a coisa mais inusitada, porque naquele momento, entenda, já tem uma revelação maravilhosa aqui para a gente. Olha o Espírito de Deus através de Sansão. Você sabe quem está ali? Está milhares
mas também está o povo de Judá. Tem muitos, tem uma multidão e ele sozinho. Olha que revelação maravilhosa, meu irmão. Olha que revelação maravilhosa. Tem uma multidão, tem os irmãos dele que estão contra ele e amarraram ele para entregar os inimigos. E tem os inimigos que estão cheios de fúria para destruir com ele. Tem milhares, tem uma multidão. Ele está sozinho, mas qualquer pessoa sozinha com Deus é maior que um exército. Qualquer pessoa sozinha, não importa quem está contra nós, se Deus está a nosso favor. Então não importa, porque tem gente, irmãos, que é tão boba, que ela fica preocupada porque se levantou alguém lá no serviço dela que está perseguindo ela. Porque tem alguém lá na rua que ela mora que agora cismou com ela, está preocupada. Não importa quem é contra você, se Deus está a teu favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quem é contra, não importa quem é contra. Então tem uma multidão, ele está sozinho, mas ele tem o Espírito de Deus, mas ele tem Deus a favor dele. Com Deus nós somos mais poderosos do que um exército. E ele pede uma coisa inusitada. Aquele momento ali, ele tem os inimigos, ele não tem ninguém, só tem Deus. Aparece um jumento que acabou de... Irmãos, pense num animal que a Bíblia fala e já foi um animal muito valorizado. A gente encontra tanto jumento na Bíblia, já teve jumento até que viu o anjo do Senhor. Tem até jumento que viu o anjo do Senhor, já teve jumento que falou e tudo. Sério? E aí, o jumento ainda acabou de correr, estava fresco, ele pega a queixada do jumento e fere. Matou ou não, ele feriu e fez 2 montes, monte aqui, outro monte aqui, faz um versinho, um montão, outro montão. Queixada de jumento, feriu 1000 homens. E aí ele continuando. 17. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos? Dá uma pausa aqui. Isso é muito comum. A batalha foi muito grande, muito grande. Aí eu me lembro até de um dos valentes de Davi, que a espada ficou grudada na mão dele. Muito tempo, ferindo filisteus, são 1000 ferindo. Quando ele terminou de ferir todos, ele solta a queixada de jumento e ele é tomado por uma fraqueza, uma sede, a garganta dele seca, mas de uma tal maneira que ele acredita que ele não tem força para absolutamente nada. Ele não tem força, ele não tem, na cabeça dele, ele vai morrer ali. Às vezes acontece surgirem na nossa vida luta muito grande, sabe? E aí você acorda de madrugada, você dobra o joelho, você ora, você está numa batalha, irmãos. Quando você acorda, você ora, você está fazendo ali os teus afazeres, está dedicado ali nos teus compromissos. Aí você dá uma pausa bem aqui, porque a luta é tão grande, você dá uma pausa bem aqui. Aí você dobra o joelho e vai orar, você faz jejum, você fica naquela batalha espiritual, naquela luta intensa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes você se dedica tanto numa batalha muito grande, numa luta muito grande, que às vezes vem um cansaço. Às vezes é um propósito, é algo que você começou a lutar por aquilo, você luta e faz jejum e acorda de madrugada, clama e ora, e dobra joelho e chora, que às vezes bate um cansaço. Mas um cansaço que não é um cansaço comum. Às vezes dá vontade de você abrir mão. Isso acontece. Isso aconteceu com vários na Bíblia. Aconteceu com Jó, aconteceu com Elias, aconteceu com Jonas,
Aconteceu com várias pessoas na Bíblia. Aconteceu com muitos deles, muitos. Que houve momentos em que eles perderam a força, perderam o ânimo, perderam a força. Se isso já aconteceu com você, eu quero dizer que é porque você é humano e nós somos limitados. Por mais que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele não deixou de ser humano. Por mais que você se encha de coragem, de força, eu vou vencer, eu vou lutar, a partir de hoje eu vou jejuar por causa disso, mas às vezes bate aquela fraqueza, porque você é humano. Por mais que você faça jejum, não vai deixar de ser humano. Pode acontecer de você chegar a esse ponto de sentir uma fraqueza, um desânimo. Pode acontecer. No caso de Sansão, ele sentiu tanta sede que ele acreditou que ele não tinha força para se defender de um sequer. Mas uma coisa muito legal é que ele diz assim: o Senhor me deu a vitória, o Senhor me usou para esse grande livramento, essa salvação. O que aconteceu aqui foi o Senhor quem fez. Então, o fato de ele ter sido usado por Deus, o fato de Deus ter feito algo grandioso na vida dele, aquilo dali é a única força que ele tem. É a única força que ele tem. A lembrança de que quem fez aquilo dali foi Deus, então Deus está com ele. Aí o que ele faz? Ele diz assim: ele clama, ele não ora. Ele clama e ele diz assim: o Senhor deu grande livramento, grande salvação por intermédio do teu servo. Agora eu vou morrer na mão desses circuncisos, desse gentio, na mão dessas pessoas que não têm o Senhor. Eu vou morrer na mão deles. O clamor não é uma oração. O clamor, ele é um pedido de socorro para uma causa urgente. Eu tenho certeza de que vocês oraram hoje. Nós oramos hoje. Porque como cristãos que somos, se você não orou hoje, você nem é cristão. Não, você está sendo cristão errado, tá? Eu sei que nós oramos hoje, mas clamar, confesso para você que eu não clamei hoje, mas já aconteceu na minha vida de clamar. Clamar a plenos pulmões, suplicar, pedir a Deus por socorro, porque eu precisava de um milagre, eu precisava ser atendida para aquele momento urgente. Ainda há inimigos que podem vir contra ele. Se vier um, se vier dois, ele não tem força para lutar com nenhum sequer. Ele não tem força para lutar contra qualquer inimigo que venha contra ele agora. Então ele pede socorro, ele clama. Não é para daqui a pouco, não é para amanhã. Ele precisa de um milagre, de um socorro urgente. Não é toda vez que a gente clama, tá? Isso é clamor. Então ele clama a Deus. E aí, olha só, no 19, deixa eu voltar de novo no 18 rapidinho, tá? Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Vendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Ok. Quando ele clamou, poderia ter vindo o inimigo. Ele não tinha força. Ele não tinha mais força. Porque eu volto a dizer, por mais que o Espírito de Deus tenha usado Sansão, por mais que ele tenha feito prodígio, por mais que ele fez coisas extraordinárias, e aos olhos humanos parecia que ele não era uma pessoa comum, mas ele era humano. Sansão era humano, uma pessoa muito usada pelo Espírito de Deus, mas era humano. E isso você não pode esquecer. Você pode fazer jejum todo dia,
Você pode dobrar o joelho e fazer orações de 2 horas todo dia. Você nunca vai deixar de ser humano. O bom mesmo é você respeitar isso. Você respeitar que você é humano e respeitar os teus limites. Respeitar os teus limites, mas você nunca vai entrar numa briga, numa guerra, por consequência de escolhas erradas, porque você procurou. Porque aí se torna mais difícil. A Bíblia diz: o que depender de vocês, vivam em paz com todos. O que depender de vocês. Então, já que depende de mim, eu não vou me vingar. Eu não vou lá, não vou botar na justiça. Já que depende de mim, eu vou ficar em paz. Depende de mim. Agora, já que não depende, arrumaram esse problema aqui para mim, estou envolvido aqui nesse problema, então, se viesse o inimigo, ele estava perdido. Mas antes de um inimigo, Deus ele chegou na frente. Porque o socorro de Deus nunca chega na hora errada, nunca chega depois. Sempre chega na hora certa. E aí, como uma bacia, havia um lugar ali oco, como se fosse uma bacia. Deus perdeu, se tornou-se ali uma bacia. E Sansão, ele bebeu daquela água, recobrou alento, recobrou ânimo. Por quê? E ele colocou aquele lugar de Encoré. Por quê? Porque é chamado o lugar, deixa eu ver como é que está escrito em hebraico. O lugar do chamador, ou a fonte do que clama, ou o chamador, tem outras, né? Tem outras. E aí, na hora certa, Deus ele atendeu Sansão, o clamor de Sansão. A gente fecha bem aqui, Salmo 50. Olha, irmãos, tem tanto salmo que fala sobre o clamor, tanto salmo, tá? Tem o Salmo 18, versículo 6, diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro, e Ele me ouviu no seu santo templo. Mas deixa eu pegar o 50, contigo. Pegar o 50. Rapidinho aqui. 50. Chegaram, né? Versículo 15 diz assim: olha: invoca-me, ou clama-me, no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me, clama-me no dia da tua angústia. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, assim como Sansão, embora com todos os seus erros, Deus ouviu o clamor de Sansão. Deus ele está sempre pronto a nos ouvir o nosso clamor, sempre. Não importa quem você é, as tuas falhas, todas as vezes que você precisar de um socorro urgente, você chega na presença de Deus, você se humilha, pede perdão, clama, Ele está sempre com os ouvidos atentos para te atender. Então, o que você vai fazer? Você vai clamar, todas as vezes que você precisar, você vai clamar a Deus. Você pode ter certeza de que o teu Deus, o Deus que atendeu Sansão, embora todos os defeitos dele, também atende você, porque o nosso Deus, Ele continua ouvindo clamores. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Vamos fazer oração? Olha, peraí, rapidinho. Só dizer mais uma coisa aqui rapidinho, né? Se coloca de pé. Porque a Bíblia diz: todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e, completa aí para mim, e é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que significa galardoador? É aquele que consola e compensa. Consola e compensa, que dá galardão, que compensa. Então, todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos olhar como aquele Deus que todas as vezes que a gente busca, que a gente invoca, que a gente clama, a gente sempre é compensado. Feche os teus olhos.